Entre Lisboa e o Porto tem Aveiro, conhecida como a Veneza portuguesa, a cidade inteira cortada por canais, onde as gôndolas chamam-se moliceiros, capital mundial dos ovos moles, e terra das salinas, onde existe uma santa que não era santa, mas podia ter sido uma rainha. É aqui em Aveiro, a casa da Maratona da Europa. Eu sou Gustavo Maia e você sabe que para conhecer uma cidade, na minha opinião, a melhor maneira é correndo. Então eu vou correr hoje a Maratona da Europa e vou te apresentar Aveiro, a Veneza portuguesa. Tenho certeza que a hora que acabar esse vídeo, você vai saber tudo o que você precisa saber se você quiser viajar para essa cidade. Tá valendo mais um Fôlego Raiz. Roda! Muito bem, esta aqui é a capela principal, a Igreja de Jesus do Convento Dominicano Feminino. Cara, esse lugar é muito importante para Aveiro. Eu vou te explicar por quê. Convento Dominicano do século XV. Em 1472, da entrada no convento, a ideia de se tornar uma freira dominicana, a filha do rei Afonso V, Joana de Avis. A história é a seguinte, cara. Seu irmão mais velho, João I, morre e Joana torna-se então a princesa herdeira do reino de Portugal da dinastia de Avis. Apesar disso, com 20 anos, ela nasceu em 1452, com 20 anos, em 1472, ela dá entrada aqui no Convento de Jesus da Ordem Dominicana Feminina para dedicar a sua vida à igreja e basicamente abrir mão do reino português. É só com o nascimento do seu irmão mais novo, que vem a se chamar João II, que ela finalmente se livra da pecha de eventualmente ter que assumir o reinado português, coisa que ela não queria. A ideia de Joana sempre foi dedicar sua vida à igreja. Apesar disso, por várias vezes ela teve que deixar o convento aqui, onde viveu por 18 anos, para assumir responsabilidades na corte portuguesa ou para participar de eventuais celebrações, coisa que ela não gostava. Em 1490, Joana morre sem nunca ter tomado parte realmente de nenhum cargo do reino português e também sem se tornar freira como ela gostaria, porque a sua linhagem real nunca permitiu que ela professasse os votos de freira dominicana como ela gostaria. Muito bem, depois da morte de Joana, a história da princesa herdeira é basicamente suplantada, mas na época do Renascimento, mais para o final do século XVI, as artes e os intelectuais começam a lembrar a história de Joana como a princesa herdeira que abriu mão do reino de Portugal para se dedicar à igreja. Ela passa a ser pintada, histórias contadas e o culto à princesa Joana, princesa herdeira freira dominicana, fica muito forte na Europa. E aí o Papa, em 1693, dá para ela o título de Beata, a beatificação de Joana, que automaticamente a transforma em santa para todos os moradores de Aveiro. Então, Santa Joana, na verdade, não é santa, mas podia ter sido rainha. Não foi, porque não quis. Quis ser freira, mas também não foi. Santa Joana está enterrada aqui. Quando ela morreu, ela desejou ser enterrada num túmulo em planta baixa. Mas depois da sua beatificação, ela ganhou um túmulo muito especial. Vamos ver?
das Salinas de Aveiro. Se liga, que doido. Boa! Olha, eu tô agora dentro de uma das 8 salinas que ainda existem aqui em Aveiro. O sal é parte fundamental da formação dessa cidade. E aqui a gente tem uma ria, que não é um delta de um rio, mas sim um pedaço de mar que invade o continente. E este pedaço de mar forma pequenas lagunas e também os canais da cidade de Aveiro. Essas lagunas, elas têm alta interferência das marés, então elas sobem e descem de nível. Com o descer do nível, essa laguna de água salgada proporciona a construção de salinas, e a extração do sal manual, artesanal, acontece aqui em Aveiro há pelo menos 800 anos. O ápice dessa produção, o ápice dessa economia, aconteceu no século XVI, em 1500, quando o sal era trocado pelo bacalhau aqui no porto de Aveiro. O bacalhau vinha da Noruega, chegava aqui e era trocado pelo sal, o próprio sal que era utilizado para manter o peixe na salga do peixe. Nesse período chegaram a existir 300 salinas. Aqui em Aveiro hoje são apenas 8, porque a extração manual do sal foi, com o passar do tempo, trocada por métodos que envolvem maquinário e tecnologia. Apesar disso, ainda existe a extração manual do sal aqui em Aveiro, e o sal é de altíssima qualidade, podendo chegar a 30 euros o quilo da flor de sal. Você consegue ver as salinas, mas elas só produzem sal aqui em Aveiro entre julho e agosto. É muito legal porque eles têm uma cultura voltada para o sal, e o marnoto, que é o profissional que extrai o sal da salina, é considerado um símbolo da cidade. Veja as salinas de Aveiro, que coisa linda. Agora a ponte por cima da ria e vamos chegar. Já estamos no município de Ilhavo, que já não é mais Aveiro, aqui é Ilhavo. Vamos chegar na Praia da Barra. De um lado Costa Nova, do outro lado a Barra. Quilômetro 19. Vamos. Boa, manos. Bom, estamos passando aqui mais ou menos no quilômetro 18, 17, 18, ali na frente vai ser o retorno. Aqui já não é mais Aveiro, aqui é a cidade de Ilhavo, e a gente está na Praia da Barra, uma das praias mais conhecidas aqui de areia branca, perseguida pelos surfistas, e no verão fica tudo lotado, cara. Daqui a 2 meses você não acha vaga para parar carro, não consegue fazer nada de tanta gente. Lembre-se, essa faixa de areia da Ria de Aveiro tem 42 quilômetros de areia branca, fantástica. Um mar maravilhoso. Isso é muito raro na Europa. Então vem gente pra cá da Europa inteira. Lembrando que este lugar, Praia da Barra, antes da pandemia, mais ou menos 1/3 dos habitantes eram portugueses. Muita gente tinha apartamento de temporada aqui. Quando chegou a pandemia, o pessoal acabou se mudando para cá definitivamente. E hoje é um reduto de aposentados ou então de pessoas que aproveitaram o movimento da pandemia para mudar de vida e morar num lugar mais agradável. Na ponta da Praia da Barra tá o maior farol de toda a Península Ibérica. E eu vou te mostrar ele. Se liga.
amigo! Estamos na Costa Nova. Infelizmente, a prova não vai passar aqui. Por quê? Porque só existe uma rota de entrada e saída aqui para Costa Nova, que é uma espécie de pontal. A gente está do outro lado da ria, ali, a ria, do outro lado, Aveiro. Essa região aqui, antigamente, era uma região de pescadores. E essas casinhas listradinhas que hoje fazem parte de toda a cultura arquitetônica aqui da Costa Nova, antigamente eram casas de pescador de madeira que eles usavam para guardar seus barcos e ferramentas de pesca, etc. Não existia uma ponte que ligava a cidade de Aveiro até aqui a Costa Nova. E todo esse trajeto, se você quisesse chegar aqui de carro, os pescadores, as pessoas que viviam aqui, tinham que atravessar seus automóveis através de balsa. Mas eu vou te contar uma curiosidade. Você sabe quem foi o responsável pela construção da ponte, da primeira ponte, para conectar Aveiro à Costa Nova? Foi o Essa de Queiroz. Ele frequentava essa região. Ele fala, cara, não é possível que não exista uma ponte para a gente chegar na Costa Nova, tem que fazer tudo de balsa. Ele foi um dos primeiros a incentivar a construção dessa conexão terrestre da Costa Nova com Aveiro. Boa, hoje em dia, quem vive aqui são pessoas mais abastadas. Essas casas não são mais casas de pescador, mas elas mantêm a identidade das listrinhas como eram as casas de madeira antigas. Algumas delas são originais, mas a grande maioria são casas de pessoas que têm mais bala hoje e que mantém essa arquitetura que é característica aqui da Costa Nova. É muito bonito, é uma pena que a prova não passe aqui, porque para passar aqui tinha que fechar essa única conexão e as pessoas que moram aqui ficariam presas. Mas é muito bonito, é muito característico, e o imã de geladeira que você vai comprar em Aveiro e levar para o Brasil, com certeza vai ter uma casinha listradinha, certo? Bom, te falei, né? Aveiro é conhecida como a Veneza portuguesa, porque, assim como em Veneza, aqui temos uma rede de canais que atravessa a cidade. E muito parecido com a cidade italiana também, esses canais aqui também são de água salgada. Quando eu falo sobre a ria nada mais é do que essa invasão que o mar faz aqui em Aveiro. É diferente de o delta de um rio, por exemplo. No Brasil a gente tem muitos, né, rios que desembocam no mar, e o momento em que ele vai desembocar no mar, ele forma um delta, né? Ele abre, o rio abre em braços de água doce que chegam até o mar. Aqui, assim como em Veneza, é diferente. É o contrário, o mar que invade a cidade. Então todos esses canais aqui de Aveiro são de água salgada. Também, como em Veneza, você pode transitar nesses canais. Em Veneza você transita através das gôndolas, mas aqui em Aveiro esses barcos são chamados moliceiros. E os moliceiros têm esse nome porque eles eram usados antigamente para transportar os moliços, que você não sabe o que é, pouca gente vai saber. Os moliços são um tipo de alga muito utilizada na agricultura, e você só encontra esse tipo de alga em locais onde o mar encontra com o rio. E é exatamente o que a gente tem aqui em Aveiro. Essa alga, então, ela era transportada por essas embarcações. Hoje não é mais. Então esses barcos acabaram se transformando em um meio de transporte. É um passeio muito comum aqui em Aveiro. Andar no moliceiro é obrigatório para quem vem aqui. Look
pontes de Aveiro. Todas elas são adornadas com essas fitas coloridas. Você deve ter já percebido aí durante o vídeo. Em primeiro lugar, as pontes de Aveiro não são tão antigas como são as pontes de Veneza. Aveiro também não é tão antiga quanto é Veneza, certo? O que acontece é que as pontes que você vê hoje aqui na cidade são basicamente do século passado. A ponte mais antiga que está de pé aqui em Aveiro é do século passado. Antes dela eram apenas pontes de madeira. Essas fitas coloridas, elas estão aqui para substituir os cadeados. Você já deve ter visto aquelas pontes com vários cadeados que normalmente simbolizam a união de duas pessoas, né? O casal que o cara pede a mão da mulher em casamento e depois eles vão celebrar lá o aniversário de casamento, coloca um cadeado na ponte. Isso acontece muito em Paris, né? E acontecia muito na Pont des Arts, que é uma das pontes mais importantes de Paris, é uma das pontes de ferro de Paris. E aí, com o passar do tempo, esses cadeados vão pesando a ponte e o que acontece é que normalmente a ponte pode ceder ou você pode ter um tipo de problema. Aqui em Aveiro, os cadeados que estavam nas pontes simbolizavam cada um dos estudantes da Universidade de Aveiro que terminavam um curso. Sim, quando o cara terminava o curso universitário, ele ia na ponte e colocava ali um cadeado. Mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Pont des Arts. Num certo momento as pontes começaram a ceder por causa do peso dos cadeados. E aí eles inteligentemente trocaram os cadeados pelas fitas coloridas. Então você pode vir aqui a ver qualquer loja que você entre tem as fitas para vender. Você compra a fita e aí vai com a tua namorada, com teu namorado, com quem você quiser, ou até para celebrar o fim do seu curso universitário. Você vai e coloca uma fita colorida. Boa! Ovos moles. Cara, primeira coisa que as pessoas te falam quando você vem pra Aveiro é o seguinte: você comeu os ovos moles? Eu vou te explicar o que são os ovos moles e vou te mostrar. Eu acho que é a coisa mais doce que você pode comer na sua vida. Mas é bom. Tá aqui. Esses são os ovos moles. No meu caso, eu comprei um aqui em formato de peixinho. Peixinho é essa loja que é a mais antiga loja, mais antiga doceria que vende os ovos moles aqui em Aveiro. Do lado de fora, essa pequena casquinha aqui é feito de hóstia, a mesma bolachinha que você come na missa quando você vai comungar. E por dentro a gente tem uma mistura que é basicamente gema de ovo e açúcar. Só que ela é consistente. Então, como que se faz isso? Você tem que bater a gema de ovo com muita força e misturar metade do peso da gema de ovo em açúcar. E aí ele gera uma consistência de doce. Só que, como você pode imaginar, extremamente calórico, certo? Vamos aos ovos moles. É bom, cara. Parece um quindim, só que quindim tem coco. Os ovos moles são só gema de ovo e açúcar. É muito gostoso. Agora, por que a casquinha é de hóstia e dentro é só gema de ovo e açúcar? Esse doce nasceu nos conventos dominicanos aqui de Aveiro. As freiras usavam a clara de ovo para engomar as suas roupas e aí a gema sobrava. E elas tinham que fazer alguma coisa com a gema e inventaram este recheio. E como que não faltava dentro do convento era hóstia, elas usavam as bolachinhas de hóstia para envolver o doce de gema. Nasceram assim os ovos moles. É bom demais. Vou medir as calorias para te falar, mas deve ter umas 300 calorias cada um.
Bom, amigo, essa aqui é a Casa Ferrão. Aveiro é um centro muito importante quando a gente fala de Art Nouveau. Não sei se você sabe o que é o Art Nouveau, mas é um estilo arquitetônico que nasceu no final do século XIX e pegou força em Paris no começo do século XX. Ele é inspirado na segunda etapa da Revolução Industrial, quando as construções começam a receber os adornos do ferro e do vidro. E toda essa arquitetura é muito, mas muito inspirada em elementos da natureza. Paris é o centro do Art Nouveau, mas tem muitas cidades da Europa que têm cantos de Art Nouveau muito importantes. Uma delas é Barcelona, que você já viu aqui no programa Fôlego. E Aveiro é uma das cidades da rota do Art Nouveau europeia. Muitos imigrantes que saíram de Portugal e foram para o Brasil enriquecem no Brasil no século XIX e voltam para Aveiro e constroem aqui suas casas, mansões, todas elas no estilo Art Nouveau. Esses imigrantes portugueses que passaram tempos no Brasil, então dão esse DNA arquitetônico para a zona central aqui de Aveiro. Você encontra muitas casas nesse estilo Art Nouveau, principalmente o Museu do Art Nouveau, que é uma dessas casas que hoje se transformou em museu para você ver lá dentro móveis, objetos e ambientes inspirados nessa arquitetura. Ele tá aqui, ó, bonito demais. Vamos, time! Rapaz, que difícil, cara. Uma dor no meu ombro, já vou te contar. Corri e andei 12 km. Tá louco. Que sofrimento. Vamos terminar. I don't wanna go back. I'm just afraid that I'll lose you, and I don't wanna hide or waste another life. You say yes, and don't make waves. I don't need to say that you know that I'll try, and I don't wanna hide or waste another life. Say no. Salve aí, lindões! Tá feito, cara. Que prova difícil pra mim, muito difícil. Hoje o vídeo provou duas máximas da maratona, né? A primeira, maratona é dia, tem dia que você acorda e não é o dia. E a segunda, uma coisinha pequenininha que te incomode na maratona, ela se transforma numa coisa gigante. Eu tô com uma dorzinha no ombro esquerdo desde quinta-feira do treino que eu fiz. No quilômetro 5 já comecei a sentir, no quilômetro 20 tava chata, no quilômetro 30 ficou insuportável. Do 30 pra cá eu andei e corri, foi uma das piores maratonas da minha vida, mais dolorida, mais lenta, mais sofrida pra terminar. Tá muito quente também, e pra piorar, a unha do meu dedão saiu no meio da prova. É dia. Bom, espero que vocês tenham curtido assistir e conhecer Aveiro pelas lentes do programa Fôlego. E deixe seu comentário aqui. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Semana que vem você vai conhecer Praga. Um abraço para você, até lá. Tchau.